Vida Fortis, um programa do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, CDIJ, da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória. Coordenação de Alvarino Pinheiro, Letícia Leal, Bárbara Faria e Marina Silva. Fortis, um lugar seguro onde te tornas mais forte. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao podcast Entre Nós, uma iniciativa do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil Fortis, com a parceria do curso de Animação Sociocultural da Escola Secundária Vitorino Mésio. Hoje cá estamos nós, casa cheia. Eu chamo Letícia Leal, porque eu nunca me apresento, então é só para as pessoas saberem, e estou acompanhada pelas 9 jovens do curso de Animação Sociocultural. Estão todas aqui em estúdio e hoje temos uma convidada muito especial, não é, Beatriz? É, uma convidada, acho que bem conhecida nos dias de hoje, que é um fenómeno assim do feminismo, a senhora Diana Gomes. Muito obrigada pela sua presença hoje. Olá, obrigada por terem convidado, estou muito contente por estar aqui. Vamos a isso. Bem, a Diana foi uma convidada que foi unânime. O tema de hoje, deste mês de março do nosso podcast, é o feminismo, sendo março o mês da mulher, o mês também que começa a primavera, que renascem as coisas bonitas, não é, do nosso mundo. Faz todo o sentido celebrar a mulher e celebrar mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade. E a Diana, de facto, eu tenho um carinho muito grande e sou suspeita, não é? Como aqui a dinamizadora também deste programa hoje, porque para mim é uma mulher de exemplo enquanto pessoa, pela sua capacidade de ver ao mundo, pela sua resiliência, pela sua coragem, por não se conformar, que eu acho que é muito importante nós mulheres não nos conformarmos com aquilo que a sociedade às vezes nos impõe, e de facto pelo seu trabalho, não só como de piercer, não é piercer? Body piercer, piercer, tatuadora, mas também por toda a sua abrangência enquanto mulher na sociedade, mãe, uma ativista que acredita também nos seus valores e tem feito um trabalho incrível. Para nós é um privilégio ter-te aqui, Diana, hoje. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada por essas palavras lindas, obrigada. A pedido aqui também das nossas meninas, e muito bem, e com todo o sentido, de facto este conceito do feminismo que tanto se fala, não é? Celebrou-se recentemente o Dia Internacional da Mulher, um dia que não é só, não deveria ser só no dia 8 de março, deve ser todos os dias, mas de facto é uma reflexão para o papel que as mulheres têm na sociedade e acaba por ser um dia, uma paragem para percebermos que ainda há muito a fazer. Embora hajam pessoas que acreditam que este dia não faz sentido, porque supostamente as mulheres já alcançaram muitas das coisas que os homens também alcançaram, a verdade é que não é verdade. Nas evidências nós continuamos a ser aquelas que sofremos mais dos vários tipos de crime, somos aquelas que continuam a trabalhar e a receber menos que os homens, são as mulheres aquelas que trabalham mais horas fora da carga laboral profissional, prevê-se 3,5 mais horas do que os homens nas tarefas domésticas, e de facto o feminismo não é uma coisa só de mulheres, é uma coisa que pertence a todos nós, e quem tem filhos, como eu e a Diana, também temos nós uma missão de educarmos os nossos filhos para respeitarem todas as pessoas, independentemente do seu género, da sua sexualidade e da sua identificação enquanto pessoa. Todas as pessoas têm o direito aos mesmos direitos, aos mesmos deveres, mas acima de tudo o feminismo defende que todas as mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades, o que na verdade não é bem assim. Diana, do que te apraz também enquanto pessoa, não é? O que é que tu tens a dizer sobre este Dia Internacional da Mulher? O que é que para ti significa também este dia? Olha, eu acho que este dia deve ser visto como um lembrete, como um post-it que a gente tem no nosso diário, na nossa agenda. Acho que é um dia de relembrar e de celebrar a mulher que cada uma de nós é,
faz por ser, e quem está e das que estão também à nossa volta. Porque, por exemplo, para mim não faz sentido celebrar este dia sozinha. Eu celebro quanto mulher, é um lembrete para eu me relembrar do que é que já consegui, daquilo que eu quero ainda chegar lá, mas também de celebrar todas as que estão sempre à minha volta, ou que se cruzam no meu caminho, ou que me ajudam de alguma forma a empoderar a minha arte, ou mesmo nas minhas tarefas diárias, que eu não as consigo também fazer às vezes sozinha, sem ter a ajuda ou a intervenção de outra mulher ou de outro homem. Portanto, é relembrar. Esse lembrete é lembrar que estou a conseguir, que tenho mais para fazer e que estou rodeada de pessoas que também me proporcionam essas atitudes e conseguir as minhas responsabilidades. Portanto, eu acho que o dia 8 de março, no fundo, é todos os dias, porque a gente, quando se levanta, a gente sabe a longa lista de tarefas e de responsabilidades que temos. E pronto, todos os dias é o dia 8 de março, mas aquele 8 de março é o dia dos esquecidos. E então a gente faz esse tal lembrete. Esse é o que eu acho que o dia 8 deve de ser feito. A senhora Diana acha que dos tempos antigos para agora mudou assim a parte da igualdade de género? Acha que mudou ou nem por isso acha que está tudo igual em questão de trabalho e outros patamares? Eu acho que já houve bastantes mudanças e começamos a ver em algumas profissões que antes não eram tão bem vistas ou tão bem aceites, quando a mulher tentava também fazer, ou profissões também em que os homens habitualmente não é que as desempenham e agora também já é mais bem aceito. Eu acho que é uma grande mudança, se bem que eu acredito e sinto que ainda há muito trabalho a fazer, principalmente quando vivemos se calhar em meios mais pequenos, em que às vezes não é tão bem aceito ou tão bem visto à primeira e depois criticam, mas depois de verem que a oportunidade de trabalho e de desempenho na parte profissional, seja homem, seja mulher, consegue-se atingir os objetivos a que eles se propõem. Portanto, eu acho que já houve muitas mudanças, mas ainda há um trabalho muito grande a fazer. E eu acho que isso começa logo desde pequeninos e começa também, por exemplo, na adolescência. A crítica, quando é uma crítica menos positiva, eu acho que isso está a fazer com que depois no futuro continuamos a fazer aquilo que os nossos avós faziam. E então é da vossa parte, dos adolescentes, mudar essas mentalidades, porque se já criticam desde novos, vão continuar a criticar, os mais novos vão ouvir e nunca mais conseguimos chegar à nossa meta, que é a oportunidade a igualdade nas oportunidades, que era aquilo que a Letícia estava a dizer. Várias profissões como exemplos, por exemplo, a profissão de ser tatuador. Há muitos anos que essa profissão existe, pode não ser vista como uma profissão mesmo dita, mas sempre houve tatuadoras, mas há 20 anos atrás não havia, ou não havia tantas. E agora acho que é um trabalho mais bem aceito pelos outros quando uma mulher o faz. Cabeleireiros, por exemplo, é sempre visto uma profissão como mais para mulheres do que para homens. Barbeiros é sempre visto mais para homens do que para mulheres. Mas desde que façam o trabalho e que fique bem feito e que seja profissional, não interessa mais nada. Esta questão que a Beatriz Andrade levantava, que acho que é muito pertinente, que é, nós ouvimos frequentemente que se calhar as mulheres exageram, não é, nesta demanda de quererem, não é que as coisas são como são, os homens têm o seu lugar, as mulheres têm o seu lugar e são as mulheres que estão aqui a criar este inconformismo e este desconforto, na verdade. Certo. E quando nós percebemos que, de facto, muitas mulheres, e como psicóloga também eu digo sempre que sou uma psicóloga de mulheres, porque acho que 90% dos meus clientes e utentes são de sexo feminino. E acho que me identifico muito com a causa feminina, porque nós mulheres, normalmente uma mulher quando chega à minha frente vem
como tu dizias há pouco e bem, com uma panóplia de papéis à sua frente, não é só o papel. Eu tenho um problema no trabalho, mas depois eu também tenho o meu sentimento de culpa como mãe, porque não estou a chegar ao meu filho, mas exigem de mim a perfeição em todos os patamares. Exigem que eu seja muito boa pessoa, muito boa profissional, muito boa mãe, muito boa amiga, muito boa filha, muito boa isto e aquilo. E é quase como se, para os homens, um homem, por exemplo, que lá está, usando o termo que não é um homem que ajuda a mulher em casa. O homem não ajuda a mulher em casa. O homem vive na mesma casa que aquela mulher e contribui, não é com as tarefas, ou deveria contribuir da mesma forma. Não é uma ajuda. Porque isto, só a palavra ajuda significa que eu preciso. Eu estou numa situação de vulnerabilidade que alguém tem que me dar a mão de alguma forma. E na verdade não é isso. A mulher, quando está a pedir que o seu companheiro a acompanhe, não é nas tarefas, não está vulnerável, ela está a equilibrar aquela balança que muitas vezes está desequilibrada, não é? Quando nós temos Eu acho que ela nem sequer tem que pedir. E aí é que é o papel também de nós, mães de rapazes, não é? Que é começar desde logo a dizer que, a partir do momento que ele vive com outra pessoa, independentemente seja família, seja companheiro, seja do mesmo género ou não, a divisão de tarefas é obrigatório, não é uma ajuda. Por exemplo, eu tenho uma filha e tenho um filho. A minha filha, se for viver com outra pessoa, seja em que contexto for, seja casada, ou seja de companheiro, ou seja na universidade, se ela vai viver num mesmo espaço com outra pessoa, não é uma ajuda, é uma obrigação. E é isso que eu também tento passar também ao meu filho, que é o Aider, que é, ele vive em casa com mais 3 pessoas. E as tarefas são divididas e ponto final. Não há aqui ajudar a irmã ou ajudar a mãe. Tem tarefas que é dele e ele tem que fazê-las porque ele vive connosco. E ele, quando for viver, ou com colegas, sei lá, de uma equipa de futebol que tem aqui para um apartamento e dividir casa, ou for estudar para a universidade, ou for estudar para outra ilha, ou for numa viagem só de amigos e amigas, vai haver tarefas para dividir. E é a obrigação dele, não é a ajuda. Agora eu vou varrer a sala porque vou ajudar para ficar... Não, alguém tem que fazer e é dividido por todos. Se bem que eu acho também às vezes que a gente se esquece que muitas das tarefas domésticas também engloba cortar a relva, lavar o carro, levar o lixo à rua. E às vezes a gente também empurra essas tarefas mais para os homens. Não é que a gente não as queira ou não as sabemos fazer. É porque eu acho que foi da maneira que nós já fomos educados desde sempre que faz com que seja quase... não é de propósito, acontece. E eles é que vão fazer essas tarefas. Eu acho que está errado. Eu acho que a gente às vezes também deve ir cortar a relva. Ou, por exemplo, eu fico toda orgulhosa. Quando vou ao domingo lavar o carro. Vou a um sítio lavar o carro e aspiro o carro, não lavo na entrada, não é? Não lavo ao pé de casa. Mas eu sinto que chegar a casa e que lavei o carro, e pá, consegui lavar o carro. A gente consegue. Só que para lavar o carro alguém teve que fazer o almoço, por exemplo. E eu acho que é isso que a gente tem que começar também a desmistificar, porque nós próprios não podemos também estar sempre à espera que eles façam as tarefas dentro de casa, mas as tarefas do quintal também são dentro de casa, porque estão também dentro dos nossos muros. É isso mesmo. Certo. E então, se nós começarmos também a olhar dessa forma, se calhar eles também vão sentir que nós participamos naquelas atividades, que eles acham que também é só deles, porque vamos ser realistas, cortar a relva é de 15 em 15 dias, lavar a louça ou lavar a roupa é todos os dias. Portanto, a gente também podemos cortar a relva, mas eles também têm que saber que pôr a louça a lavar ou a roupa a lavar, que também faz parte, ou recolher a roupa, por exemplo, que também faz parte. Mas isso começa desde pequeninos. E eu acho que é esse trabalho. Por exemplo, é estas mudanças que eu acho que, a nível mais pessoal, não é? E familiar, que devem de acontecer. E outra situação que é, por exemplo, falar em bullying ou falar nos nudes, fala-se só com as filhas. Não. Quando alguém sabe que houve essa situação, é falar também com o rapaz. Porque também prevenir que eles façam com que isso seja divulgado também faz parte de travar algumas situações que depois parecem muito machistas. Certo. Sim, na verdade, essa questão da conivência, não é? Eu tive um amigo, não é, que me manda um nude de outra
de uma rapariga, não é? E eu, de alguma forma, em vez de parar, continuo aquela partilha. Ainda fazer pior, porque assim, eu acho que tem certas conversas em casa que devia ser feitas. Por exemplo, a rapariga, pronto, tem a parte do período, tem essas coisas, claro que também é bom explicar ao rapaz essas tais coisas, que a rapariga tem essas fases, que pode estar com humor mais à flor da pele, mas não quer dizer que seja uma bruxa, que seja outras coisas qualquer. Da mesma maneira que com a parte da virgindade. Na maioria das vezes para os rapazes é como se fosse uma festa. Uau, perdeste a virgindade, meu Deus, ganhaste. Quando és raparigas, muitas das vezes é mais, meu Deus, não acredito que fizeste isso, és bem nova, não sei o quê. Há sempre ali um tabu nessa questão da parte, é rapaz, é rapariga. Eu acho que isso também devia ser mudado de casa, claro, e nas escolas também devia ser falado um bocadinho. Já atualmente já é um bocado falado, mas em casa devia ser bem mais reforçado e os pais não terem tanto tabu a falar isso que os filhos são de rapaz como rapariga, whatever. Porque eu acho que há muitos pais que sentem ainda um bocadinho, não é de vergonha, mas sentem mais constrangimento ou coisa assim de falar com os filhos sobre isso. Eu acho que desde pequeninos têm que ser ensinados o que é certo, o que é errado, que não interessa se é rapariga, se é rapaz. Quando chegar ao seu momento e tiveres à vontade para fazer isso, faz com cuidado, já atende tudo, já sabe as coisas, o que deve ser feito, não é? E eu acho que é isso. E respeitando o outro, acima de tudo. Acima de tudo, que eu acho que hoje em dia acho que há muito pouco respeito em questão disso. A gente vê tantos sites no Instagram, sites de combos, isso que eu acho isso é uma coisa horrorosa, que houve uma altura que houve isso. Eu achava isso uma falta de intimidade, porque o amigo conta ao amigo que depois vai mandar para essas páginas e depois gera um monte de coisas, depois o rapaz vai dizer e a rapariga pediu para não contar e é sempre uma coisa que é uma falta de... As redes sociais hoje em dia. Da questão dos nudes, eu digo sempre isto nas sessões que faço, que as raparigas têm uma tendência, e brinco um bocadinho até com a situação, que é os nudes das raparigas têm que ter sempre a cara em primeiro plano, ou seja, é tirada sempre de cima para baixo, de maneira a que a cara fica logo identificada. Normalmente os rapazes, quando fazem nudes, fazem só das partes baixas e aquilo é tudo igual, por sinal, não é? Dizem por aí, não sei, que não ando para aí a ver estas coisas, mas o que é certo é que aquilo não tem nome. Agora, a cara daquela pessoa tem nome. E quando sai, não é numa rede social ou através não é dos grupos, não é? Não há como dizer que aquilo não é aquela pessoa. Ou seja, também é a forma como tu te podes proteger, porque nós sabemos que hoje em dia estas partilhas de intimidade e a violência sexual e a violência online surge muito porque nós facilitamos, não é? Porque nós damos conteúdo, porque se nós não dermos conteúdo não há nada para partilhar. Todavia, eu acho que as raparigas aqui pecam um bocadinho pela sua ingenuidade, porque acham que aquela pessoa efetivamente vai respeitá-las e infelizmente, para experiência, e muitas de vocês já se calhar ouviram histórias destas ou até se calhar já passaram por situações destas em que se viram, não é, abraços de uma situação que pensavam que estavam a confiar naquela pessoa e ela não é, de facto, porque uma relação de 3 dias não é ainda uma relação de confiança. Sim, às vezes também acontece, é que são próprias amigas que depois é que apanham essas fotografias, esses nudes, e é que partilham. E aí é que temos que ser mais unidas e sermos menos mazinhas umas para as outras, porque infelizmente a luta nesse campo entre mulheres é ainda muito, muito grande. E cada vez eu acho que as redes sociais vieram empolar essa luta, essa desavença que elas têm ainda umas com as outras, e nota-se cada vez mais. Eu pensava que estava aqui um trabalho já bastante feito e que estávamos todas no bom caminho, e infelizmente ainda há muito, muito a fazer nesse sentido, na minha opinião. Que é, nós próprias é que às vezes somos mazinhas umas para as outras. Sim. E nesse sentido é que eu acho que a minha luta de quase diária é para que isso seja minimalizado, que fique cada vez a notar-se menos.
E isso nota-se nas escolas, na maneira dos grupos, não é? Sempre houve grupos e sempre houve umas menos amigas do que outras, mas com as redes sociais eu acho que isso nota-se agora nas adolescentes, mas também nas mulheres adultas. E isso vai fazer com que o mundo das mulheres, em vez de serem mais unidas, não está com a nota que eu queria que tivesse, não é? Sim. Tocaste aqui numa questão muito importante, que é, eu penso que esta luta pela igualdade das mulheres tem começado dentro de nós, mulheres, não é? Nós assumirmos que temos que ser umas para as outras. Acho que nisso os homens já evoluíram, porque os homens apoiam-se uns aos outros, ou seja, quando há uma situação, os homens, tu não ouves um homem a falar mal de outro homem, ou a criticar aquele homem, porque há sempre uma forma de o proteger. Acho que é essa a palavra. E nós não nos protegemos umas às outras muitas vezes. Eu estou a dizer que é igual, e noto uma diferença já nessa consciência. Já noto que acho que parte de nós, não é? Nós temos alguém que... Temos um grupo que está a começar a fazer bullying com outro grupo. Eu posso parar aquilo, que é não alimentar. Não permitir que aquilo continue. E posso ter esse papel. E a propósito daquilo que estavas a dizer, eu sinto muitas vezes que nós, mulheres, boicotamos também o nosso processo também de igualdade, porque somos mais capazes de ver na outra crítica, somos mais capazes de apontar, não é, a falha, do que se calhar ver que aquela mulher está a fazer um esforço imenso e que se calhar está a dar o seu melhor e que se calhar todos os dias, não é, por ter um determinado papel, tem uma missão e temos que respeitar isso. E eu acho que é essas que a gente tem que olhar para elas e sermos amigas e juntarmos a elas. Porque aquelas que não querem que a gente faça mais e melhor têm que encontrar outro caminho, e as que se identifiquem com elas, não é? Se eu estou rodeada de pessoas que eu vejo que me levam a isso, é com essas pessoas que eu tenho que ficar. E eu já tenho mais de 40, pensava que isso só acontecia, a ingenuidade da minha parte, não é? Com uma mulher desta idade já devia de saber mais, mas pensava que isso só acontecia nas camadas das mulheres mais jovens. E devido também ao meu trabalho e à minha maneira de viver, nunca trabalhei com muitas mulheres, trabalho desde os 16, mas sempre foi num mundo mais de homens, e então se calhar pelo facto de nunca ter tido uma experiência profissional com muitas mulheres envolvidas nesse meio de trabalho, nunca senti isso, então pensava que estava tudo bem, porque no meu mundo de trabalho estava assim, e pensava que era só mais com as adolescentes e com mulheres mais novas, mas não. Não, e isso dá-me cada vez mais força e vontade de falar sobre o assunto e de melhorar o que eu puder, não é? No meu pequeno mundo, no meu pequeno universo, enquanto eu acho que isso é mesmo um dos meus lemas quase de vida, que é fazer com que isso, mesmo que agora não tenha frutos, mas se calhar daqui a 2 ou 3 gerações eu possa ter contribuído com um bocadinho de nada, mas que, de uma forma positiva, para que isso seja minimizado. Porque a minha filha agora que tem 18, portanto ela tem uma vida longa, e para as outras pessoas que vão de vir, que já não vai ser na minha altura. Mas isso é quase um dos meus legados que eu quero deixar, que é aquilo que eu conseguir fazer para que isso seja minimizado, é uma das minhas lutas. E que tu tens feito um trabalho incrível também no empoderamento das mulheres, não é? Porque o teu trabalho também como tatuadora, e a tua marca, a tua imagem de marca é sempre o desenho também com mensagens, não é? Muito ligadas também a este feminino, ao lado feminino, ou embelezar também o corpo da mulher de uma forma que é orgulho, que lhe traga também a noção de que ela não deve se envergonhar por fatos que passou da sua vida ou por desafios que teve que enfrentar. Muito pelo contrário, a tua estética enquanto tatuadora é muito nessa linha.
Certo, e eu gosto muito de fazer tatuagens que sejam mais para o feminino, não é? As cores e mesmo os traços e a beleza toda. O que eu noto ao longo desses 20 e tal anos que já ando no mundo das tatuagens é que cada vez as mulheres têm mais à vontade e liberdade de expressão corporal com a arte de tatuar. Porque há 20 anos nós não víamos senhoras com mais de 55 anos a ser tatuadas. O ano 2024 foi o ano que nós tatuamos mais mulheres, mais pessoas a nível geral, mas mais mulheres acima dos 55 anos. Tivemos senhores de 74 anos e senhoras também com 70, 68 anos a serem tatuadas. Ou seja, já é visto uma forma de arte mesmo. E elas já têm... não é que elas não pudessem, elas de alguma forma não lhes era muito bem visto ou deixado elas irem ao estúdio fazer tatuagem. Mas cada vez mais elas chegam lá e muitas delas, ninguém sabe que elas estão lá. Elas quando chegarem a casa é que os filhos vêm ou os maridos sabem. E eu noto essa liberdade de expressão corporal. E eu acho isso super interessante. Porque além de já não ser visto como uma coisa assim menos positiva, que era vista as tatuagens já há 20 anos, já não, elas têm uma razão, querem, apetece e vão e fazem. E eu acho que isso é mais uma mudança, é mais uma evolução. Estou muito feliz. Isso é muito espetacular. Isso é muito bom porque eu quando fiz a minha primeira tatuagem, a minha mãe não acreditou que realmente eu ia fazer. Ela deu-me autorização para fazer, mas não acreditou realmente que eu a ia fazer. E eu, quando cheguei a casa, ela, pronto, isso estava muito bonito e tudo, mas disse para não fazer mais nenhuma. Mas eu acho que a senhora, melhor do que eu, percebe que é um vício e eu sou viciada em levar agulhadas, como a minha mãe diz. E todas as vezes que eu vou e digo que vou fazer uma tatuagem nova, a minha mãe diz, por favor, não faças mais nenhuma. E já tentei convencer ela 1001 vezes para tentar fazer uma tatuagem comigo, mas ela ainda está assim num processo de sim, não... Já esteve mais longe, eu acho que cada vez está mais perto, mas ainda continua a ser, muitas vezes, às vezes, eu falo, eu tenho tatuagens, e aquelas pessoas mais dizem, como é que tu podes? Isso fica tão feio numa mulher. Eu, assim, estamos no século XXI, já não fica feio, fica bastante bonito no corpo, tanto de uma mulher quanto de um homem. É assim, nunca ficou feio, não é? Não. Isso é aquilo que se aceita. Se bem que aquilo que tu estavas a dizer dela não querer, eu entendo porque é que ela não quer, não é? A obra de arte dela já é perfeita, não precisa de ter tatuagens para ficar mais linda. Em relação àquilo que disseste de ser vício, isso é o que toda a gente diz, não é? Efetivamente não é um vício, não é? Que ele não cria dependência, Sim, como se dito mesmo. Eu acho é que há uma aceitação de que quando alguém é tatuado apenas transforma aquele pedacinho de pele, porque a nossa essência não é transformada por uma tatuagem, nem a nossa forma de estar, nem a nossa forma de ser, nem aquilo que vamos ser a partir dali. Se nós ficássemos mais boas pessoas, eu tatuava toda a gente de graça até. Se isso salvasse o mundo, eu era a primeira a chegar-me à frente e começava a tatuar gratuitamente para o mundo ser melhor. Mas isso não vai modificar quem tu és. Por isso também não é um vício. Posso ser atendida por qualquer um profissional que esteja tatuado, porque ele não vai ser menos profissional do que o outro que não está. Portanto, eu acho que é isso. É a liberdade que nós temos em decidir o que é que nós queremos fazer com o nosso corpo. Sentiste que, dizias há pouco que trabalhaste sempre, não é mais no mundo de homens, eu tive a sorte de trabalhar quase sempre no mundo de mulheres, e por acaso não tenho a ideia de que nós mulheres, eu acho que com as mulheres certas tu podes transformar realmente o mundo. Há mulheres incríveis e há mulheres que podem mudar a tua forma de te veres a ti própria na tua potencialidade. Sentes que também por teres trabalhado com homens foste sempre aceite na tua essência, ou em alguns momentos, por seres mulher, a tua voz não foi ouvida? Olha, Letícia, eu, como um colega meu dizia,
quando nós estávamos a trabalhar no escritório, ele dizia que eu tinha o sangue na guerra. A Diana, tens o sangue na guerra, mas isso um dia vai-te passar. Ana passou, Letícia nunca passou. Portanto, sempre que alguém me dizia alguma coisa que não era suposto me dizer, que eu achasse que era por ser mulher, eu não deixei. Nunca deixei. Houve 2 situações num dos meus trabalhos, que não fui só tatuadora ou body piercer. Trabalhei num escritório de construção civil, em que a maior parte eram engenheiros e pessoas das obras, serventes e pedreiros, canalizadores, toda a gente ia ao escritório, que trabalhava no escritório principal, e houve lá duas situações particularmente que a mim, na altura eu tinha 19 anos, eu achei que era uma afronta a ser mulher, e eu não deixei que isso acontecesse. Não foi assim nada que eu não pudesse ter deixado passar. Por exemplo, uma vez foram buscar a Angra, que tinha de levar o carro do engenheiro ao mecânico, e alguém achou que alguém tinha que me buscar lá para eu voltar ao escritório, e foram com uma carrinha de 3.500 quilos da carta mercadoria. Não vou. Não vou, porque entendi que não era o transporte correto. E depois tive que arranjar outra alternativa, que na altura encontrei. E é coisas desse género. Portanto, se tu sentes que está a haver algum tipo de discriminação, nem sequer era sexual, mas era porque eu não me ia sentir bem, temos que parar. Por isso, eu, nesse mundo masculino onde trabalhei, eu não deixava que isso acontecesse. É impor logo a tua postura e a tua posição, em que tu crias ali um limite e que não deixes que o outro o ultrapasse. O que eu sinto também neste trabalho com muitas jovens, não é? Como as que temos aqui, é que as jovens acomodam-se por vezes também àquilo que lhes é imposto. Ou seja, acomodam-se a relações que à partida são tóxicas, permitem, se calhar, há pouco não é, estavam a falar da questão da sexualidade, não é, o início da iniciação sexual, ou se muitas jovens, ele não usa preservativo porque ele não gosta. Isto também é lá está, muitas vezes as raparigas mais facilmente cedem, não é, esta eu não vou dizer que é uma imposição masculina, ou que todos os rapazes e homens fazem isso, não quero com esta conversa também que queria esclarecer para quem nos está a ouvir e que já certamente pensou, isto não é uma demanda contra os homens, muito pelo contrário. Exato, não. Até porque eu acho que o mundo precisa das forças das outras partes, e eu não quero ser igual aos homens como mulher. Certo. Eu quero que as minhas forças sejam apreciadas em cooperação. Eu trabalho com outro colega, o Alvarino Pinheiro, que também é coordenador deste projeto, e eu sinto que desde que comecei a trabalhar com ele enalteci muitas capacidades que se calhar nunca tinha-me apercebido que as tinha, porque nós, quando trabalhamos com pessoas que veem em nós as nossas competências, isto também aumenta também a nossa confiança, a nossa validação, e isto não tem a ver com homem ou mulher, tem a ver com a pessoa em si. Exato. Mas o que eu sinto é que muitas vezes, e tu falavas há pouco a questão das mulheres mais novas, nós temos várias gerações, não é, de mulheres. E, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área da violência doméstica e tinha mulheres que me diziam: eu não vou sair daquela relação porque a minha mãe não acha bem, porque a minha mãe diz que quando eu casei foi para a vida, e infelizmente nós ainda ouvimos isto, não é? Isto não foi assim há tanto tempo. Pensas também que o que é que nós também, como mulheres não é, mais maduras, que mensagens é que nós estamos a passar também a estas jovens, de que elas podem ser diferentes, se calhar, do que nós fomos, e que outras antes de nós também já foram? Sentes que estamos a passar as mensagens certas? Olha, eu acho que sinto que estamos. Porque, por exemplo, se calhar aqui há 30 anos, ou menos ainda, há 15, não havia tantas mulheres a irem ao ginásio.
Nós agora vamos e incentivamos as nossas filhas a irem. E se os maridos ou os namorados não gostam, o que elas têm que dizer, temos pena, eu vou, porque isso é bom para a saúde, é benéfico para mim, ou vens comigo, ou então eu vou. Não é, por exemplo, deixar de ir porque ele não acha piada que ela vá. Não gostas, das duas uma, ou habituas-te ou então o problema é teu. Por exemplo, e mais situações no dia a dia em que nós, mulheres mais maduras, por exemplo, na altura, olha, a minha mãe nunca foi, não é pessoa de ir ao ginásio, e a maior parte das mulheres da geração dela não. A geração da minha filha já tem muitas mães que vão ao ginásio, portanto, sim, é isso que temos que continuar a demonstrar, que temos que fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós, sem prejudicar o outro, não é? Mas não sermos impedidas porque o outro não quer, não lhe apetece, não gosta, não acha bem. Desde que isso não afete a vida do outro de uma forma que o prejudique, desculpa, elas têm que dizer, ou por exemplo vestir alguma roupa que elas queiram e que eles não gostem tanto, ou mudar o estilo de roupa delas. Não, se tu gostas de mim, pela pessoa que eu sou, inclusive a imagem que eu tenho e que me visto e da maneira que eu ando. Portanto, eu acho que nós mulheres nesta geração da minha idade e que passamos para as nossas filhas e filhos, é muito importante dizermos que o outro pode fazer o que quer, desde que também não afete, não é, de forma prejudicial a vida dos outros. Porque ir ao ginásio não vai afetar a vida do namorado do marido. Vai afetar se ele não for. Sim, é a atitude pelo exemplo. Exato. A mudança de atitude através do exemplo. E não precisa ser de uma forma assim agressiva, nem mais rude. É impor a sua posição de uma forma coerente e esclarecer, olha, eu vou porque por isto e por aquilo. E o outro também tem que aceitar. Porque é isso mesmo, viver em sociedade é a compartilha e é saber estar uns com os outros, porque em tudo o que nós fazemos há regras. E isso é a base de tudo. E se nós andarmos, há regras e há exceções à regra, não é? Mas eu acho que é muito importante passar essa mensagem de que tudo o que nós fazemos, se for benéfico para nós e de alguma forma beneficia também o outro, porque não? Não é? E as mulheres são boas nisso, em mostrar que somos capazes de fazer tantas coisas. Eu vou todos os dias ao ginásio, pronto. É o teu autocuidado também. Sim. Que é uma das coisas que nós, enquanto mulheres, muitas vezes nos esquecemos, que é nós temos o direito também de... Como damos muito ao outro, não é? E muitas falava já há pouco das profissões, se formos a ver as profissões de cuidadoras, muitas vezes estão associadas ao sexo feminino, auxiliares de educação, auxiliares de apoio ao idoso, mesmo na minha área vejo muito mais mulheres na área de serviço social, na área da psicologia. Por exemplo, outro dia o professor António Bulcão falava que na área do direito aumentou, por exemplo, que há uns anos atrás era uma área muito procurada pelos homens, hoje em dia é muito mais frequente serem as mulheres a fazê-lo. Porque também o empoderamento e a abertura também do mercado de trabalho para a mulher permitiu que elas entrassem em áreas que antes, de alguma forma, estavam barradas, não é? E que não eram vistas como suficientes. Antes de 25 de Abril, elas não tinham direitos àquilo que as mulheres em Portugal, após 25 de Abril, têm. E mesmo assim, durante muito tempo, não é? Nós que vivemos aqui na periferia, não é? A gente sentiu durante muito tempo ainda este impacto, não é? Mesmo a Beatriz falava há pouco a questão da imagem, não é? Das mulheres, das raparigas, não é? E a forma como nós até reprovamos determinados comportamentos das raparigas e que até valorizamos o mesmo comportamento nos rapazes. Embora isto também seja um mito, porque também o que a literatura mostra e as estatísticas mostram é que, por exemplo, muitos rapazes iniciam a sua atividade sexual sem estarem preparados para isso. Ou seja, iniciam porque socialmente são forçados a fazê-lo.
por quase que para fazer parte, não é, de um grupo maior. Realmente. E mesmo em relação àquilo que falavas da questão da sexualidade, muitos rapazes começam a sua experiência sexual associada, por exemplo, à pornografia ou ao uso inapropriado, não é, da sexualidade, pela falta muitas vezes de conhecimento, enquanto as raparigas, devido também à psicoeducação que vão tendo muitas vezes das suas próprias mães, acabam por estar mais bem preparadas para a sexualidade do que os rapazes. O que também mostra que esta desigualdade acontece para os dois, certo, em vários prismas. Eu acho que até se tem a ideia, posso até estar errada, mas eu acho que se tem a ideia de que os rapazes sabem o que é que têm que fazer. E enquanto que as raparigas tem que ser ensinado. Tem que se dizer como é, não é? Explicar mais, falar mais sobre o assunto, que os rapazes não, aquilo é quase intuitivo. É, exato. E não é verdade. E não é verdade. Daí que eu acho que é um trabalho super importante, mas é difícil, e as mães dos adolescentes rapazes sabem que não é uma conversa assim muito fácil e é preciso também saber abordar o tema, não é chegar a casa depois de um dia de trabalho de repente, não é? E chegar lá, olha, vamos falar hoje sobre isso, sentado no sofá e falar, não. Eu acho que tem que haver também, temos que criar, se não houver, temos que criar o momento certo e perceber se eles também já estão preparados ou não para que tipo de conversa é que vamos ter, porque pode-se ir falando de diferentes assuntos sobre o mesmo tema, mas de formas diferentes, adequados mais ou menos às situações ou às idades deles, mas e fazê-lo sempre de forma que eles respeitem o outro. Eu não estou só a falar que o rapaz tem que respeitar a rapariga, o rapaz tem que respeitar a rapariga ou outro rapaz. Isso nos mundos das mães de hoje já não pode haver só aquela preocupação que o meu filho vai namorar uma rapariga. Não, eu acho que quando ou as mães... que o meu filho engravida uma rapariga também. Isso também. Eu acho que é importante essa simplicidade e essa clareza desde sempre para que depois sejam decisões que eles tomem conscientes, mas que também estejam à vontade para se houver algum problema. Eu costumo dizer sempre aos meus filhos, por mais grave que o problema seja, chegas a casa e dizes à gente, se nós soubermos resolver, tudo certo, a gente resolve. Seja não souber, a gente vai procurar ajuda para resolver, mas seja lá o que for, é preferível chegar a casa e dizer-nos a nós e depois a partir daí nós tentamos resolver, com ajuda, sem ajuda, mas eu acho que é isso e fazer com que fique claro aos nossos filhos que a sexualidade e tudo o que envolva essa parte, esse tema, também podem falar com a gente. Não tem que também sempre partir da mãe, chegar lá e falar. Pode também, se eles têm dúvidas, seja rapazes, seja raparigas, que falem com as mães e com os pais. Porque a minha mãe não é esse tipo de mãe, agora cá não vou falar com isso com a minha mãe. Não sabes, já experimentaste? Não. Então tenta lá, porque se calhar ela vai-te surpreender. Se calhar ela também está à espera que que venhas ter com ela até essa conversa. Porque há muitas mães que podem parecer ou que não estão interessadas no assunto ou que nem se lembram disso. Mas às vezes também é da parte dos filhos que também às vezes têm que ver, sei lá, essas questões ou essas dúvidas que eles possam ter. Falaste aqui de duas coisas e a Beatriz já há pouco falava também que é a responsabilidade muitas vezes que é delegada à escola e que na verdade estas questões, sejam elas quais forem, devem começar dentro das próprias famílias, não é? Não podem ser sempre... A escola já assume muitas responsabilidades. Nós não podemos esperar que a escola também fale sobre tudo, não é? Até porque há coisas que a escola não tem esse papel, não consegue chegar lá. Por outro lado, aquilo que tu dizias em relação ao falar com os filhos, eu acho que não é na adolescência que a gente tem que aprender a falar com os filhos, a gente tem que começar a aprender a falar com os filhos na barriga, quando eles estão ainda na nossa barriga. Porque se eu já tenho uma relação sólida com o meu filho desde sempre, quando chegar à adolescência, por muito complexa que seja aquela relação e aquela fase, não é o wish da adolescência, vai ser mais fácil se já houver uma relação de confiança, se aquele jovem sente que pode recorrer ao pai e à mãe, mesmo que seja porque fez uma asneira. Se eu sentir que vai haver julgamento, que vai haver culpa, que vai haver castigo, que vai haver um conjunto... E nem sequer comecei a falar, já me estão a mandar calar. Obviamente que ainda vou... Se nas coisas pequeninas já não vou contar, nestas coisas que nós sabemos, não é? Falar da nossa intimidade não é uma coisa fácil. Não, às vezes é difícil.
com as nossas próprias pessoas, tomara com alguém que a gente também muitas vezes não quer que aquela pessoa também nos veja, não é naquela perspectiva, tal como também nós não queremos ver os nossos pais na perspectiva da sexualidade, não é? A gente não quer pensar muito que os pais fazem estas coisas, não é? Mas é suposto eles fazerem, é normal que eles façam. Senão a gente nem sequer estava aqui hoje em dia, não é? Em relação à escola, pronto, o nosso modelo de escola eu acho que está um bocadinho também já ultrapassado. Se bem que a escola é fundamental e ajuda bastante no que toca a essas palestras de esclarecimentos e cada vez há mais, e há cada vez mais preocupação sobre isso. Às vezes eu acho que falta alguma expressão criativa nas escolas e artística, e eu acho que o modelo de escola que nós temos, que é secretárias e cadeiras a todo o tempo, desde de manhã até ao final da tarde, também faz com que eles não consigam libertar às vezes essas ânsias, essas vontades que eles têm de formas criativas. E também acho que se houvesse mais peças de teatro, se houvesse a expressão artística mais assente e mais diária nas escolas, e não só números e letras e ciências, eu acho que também a parte artística e o desenvolvimento artístico da forma como está nas escolas não vem ajudar em algumas patentes sobre essa conversa que a gente está a ter. Eu acho que era muito importante. Sim, projetos como este, não é? Em que elas fazem parte, o podcast e outros projetos que acabam por ser extracurriculares, embora elas estão a ter aula sobre igualdade de género, uma aula diferente, mas o que é certo é que infelizmente não existem muitos projetos, não é, que tragam, e eu digo sempre isto e tenho que lhes dar sempre os parabéns, elas estão envolvidas connosco num projeto da Academia Empreendedora, tiveram connosco na Feira de Carnaval que nós fizemos e que participaram ativamente, e foi ver também o lado empreendedor delas, dinâmico, aquelas que são mais tímidas ali a terem um papel mais ativo de dinamização e de estarem ali confiantes, e para mim aquele dia fez-me ver que este trabalho que estamos a fazer tem muito mais impacto, se calhar, na vida delas, e quando eu digo elas, as que estão aqui, mas também de outros jovens que nós intervimos no CDJ, é perceber que realmente o caminho está em dar-lhes a oportunidade de eles serem eles próprios, que é aquilo que também parece-me que tu estás a querer dizer, não é a expressão, seja ela a expressão artística em que molde seja, através do teatro, da arte, da música, é sempre uma forma também de tu encontrares o teu eu, e quanto mais perto tu estás do teu eu, mais tranquilo e seguro tu podes, não é, alcançar aquilo que tu queres fazer, certo, para a tua missão. E aquilo que eu acho que é isso mesmo, é tu sentires que o teu eu está ok, logo aí tu não te vais importar que o eu do outro também esteja bem. E eu acho que é cada vez mais isso. Se nós, havia a ideia que nós tínhamos que ajudar toda a gente e ser menos egocêntricos. Depois veio a altura em que tínhamos que ser muito egocêntricos, pensar só na gente e só no nosso umbigo, e porque assim é que estava certo, e se os outros à volta não estivessem, o problema era deles. Eu acho que tem que existir um equilíbrio, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. E se nós conseguirmos encontrar esse equilíbrio no próprio eu, e tu estiveres bem com o teu eu, logo tu vais te preocupar que o eu do outro também esteja bem, porque só assim é que faz sentido e é que a roda gira. Porque quando nós estamos bem connosco próprios, tudo é mais fácil, e é mais fácil de ajudar na perspectiva ao outro. Agora, se estiverem todos preocupados só consigo próprio e não estiverem bem, não vão conseguir avançar. E isso, eu acho que nem é preciso ser matemático para perceber isso. E eu acho que é muito importante que desta conversa se retire mesmo esse conteúdo, que é: eu estou bem comigo, logo, se eu estiver bem, também não me vou importar que os outros estejam bem. Eu quero ajudar e quero contribuir para que o outro também fique bem. E só quando estiver tudo bem é que o mundo vai deixar de ter guerras, e é que o mundo vai deixar de ter essas guerras interiores
individuais e coletivas. E na vertente da mulher, quanto mais autoconfiança e mais autoestima as mulheres têm, mais elas têm capacidade de se apoiarem umas às outras, porque muitas vezes aquela atitude que tu falavas há pouco também se deve a um sentimento de inferioridade que algumas mulheres têm, ou seja, ainda estou bem, mas também não quero que o outro esteja. E esta perspectiva e este paradigma não ajuda ninguém, porque eu continuo mal e o outro também não vai ficar melhor. Esta mudança também na forma como nós olhamos, nós enquanto mulheres, mas também num todo, que acho que a conversa foi por este caminho, que é, não importa quem tu és ou como tu és, importa que tu gostes de ti como tu és e respeites o outro para aquilo que ele é também, lhe deixe espaço para ele ser ele próprio. E este é se calhar o grande equilíbrio de um caminho que é da igualdade e que esperemos que as próximas gerações também vejam isto como uma coisa normal. Outro dia dizia isto uma amiga minha, há uns anos atrás, eu recordo-me, por exemplo, quando nós víamos alguém, sei lá, de raça negra ou alguém que saía um bocadinho da norma, às vezes a gente ficava com medo da reação das crianças. Não sei se te acontecia isto com os teus filhos, mas cheguei a ver reações assim de pessoas que, ao verem uma pessoa diferente, tinham uma reação. Outro dia reparava que o meu filho, estávamos num sítio fora daqui, e tinha muitas pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, e o meu filho estava, e veio um senhor, o senhor estava cheio de piercings, e eu só pensei, o que é que vai dizer, e ele falou com o senhor com a maior naturalidade, e eu pensei, o preconceito está aí na minha cabeça, o meu filho já não tem isso, e eu acho que a diferença e a mudança começa aí nestas novas gerações de já olharem para as coisas com normalidade. Já não há o diferente. Todas as pessoas são tratadas da mesma forma. E isso acho que pode fazer realmente a mudança para um mundo melhor. Certo, concordo. Não sei se queres fazer uma última pergunta para finalizar, estamos mesmo no nosso limite. Tem alguma frase ou palavra, pronto, que a senhora queira dizer a quem não apoia o feminismo ou que acha que é uma perda de tempo? Olha, perda de tempo nunca vai ser, porque se nós se nos unirmos nessa luta, dessa batalha, nós vamos conseguir, não digo ganhá-la já, mas estamos a ganhar pontos para tal. Quem não se quer juntar, quem não concorda, é óbvio que tem esse direito e a opinião, e quem somos nós para obrigar alguém a aceitar ou ir de encontro àquilo que nós defendemos, não é? O que nós temos que fazer para que seja uma mudança para essas pessoas é de uma forma construtiva, dar-lhes a conhecer porque é que nós achamos que deve de ser assim, porque não, eu acho que o importante aqui não é ir contra ela, mas fazê-la passar para o nosso lado. Okay? E justificar ou mostrar exemplos ou falar de pessoas que nos inspiram, nomes de pessoas que nos inspiram, falar de histórias de pessoas que nos inspiram e dizer porquê e o que é que fizeram para mudar e que melhorou. Eu acho que aí a gente se calhar ganha mais uma pessoa para o nosso lado. Tentar chegar à razão e perceber. Bem, Diana, da nossa parte, hoje tu foste uma mulher que nos inspirou, não tenho dúvida nenhuma aqui estas 10 pessoas que assistiram em direto a este nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez ao Rádio Clube de Angra e ao André pelo apoio técnico. Muito obrigada às minhas 9 meninas que estiveram aqui presentes e que apoiaram também este momento. Momentos foram dando aqui apoio moral, o que já é muito importante. Para o próximo mês temos mais um programa e será certamente também muito interessante. Vamos falar sobre liberdade, o que é tão bom e tão importante. Boa. E muito obrigada a ti, Diana, também por teres tirado tempo da tua vida. Tu que és uma empresária e empreendedora, tens certamente muita coisa para fazer e teres estado aqui connosco também a partilhar este ser bonito que tu és. Obrigada. E este teu lado também de mulher.
acima de tudo, e trazeres aquilo que tu acreditas para que outros possam também ouvir-te e, quem sabe, também mudar um bocadinho a sua perspectiva. Muito obrigada a todos, boa tarde e esperamos por vós no próximo mês, aqui entre nós. Vida Fortis, um programa do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, CDIJ, da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória. Coordenação de Alvarino Pinheiro, Letícia Leal, Bárbara Faria e Marina Silva. Fortis, um lugar seguro onde te tornas mais forte.